paz de Cristo, meus irmãos, mais uma vez aqui no canal Reino de Deus e no canal ID. Paz, irmãos. Hoje vamos estar aqui trazendo um estudo para os irmãos, que é a continuação também dos estudos que nós fizemos aqui das 7 igrejas, das 2 casas, enfim, com foco Apocalipse, uma série de coisas. Nós vamos tratar do deserto aqui. E como os irmãos já sabem, nós fizemos aquele estudo lá na minha casa, foi feito lá sobre as dores de Raquel. E tem tudo a ver com aquele assunto, né? Então nós vamos fazer uma continuação aqui daquele estudo também que nós fizemos aqui, eu, irmão Pedro e irmão Luiz, e também daquele estudo das dores de Raquel, tá bom? Eu convido os irmãos aí a assistirem até o final, vai estar um pouco no meu canal e um pouco no canal do irmão Pedro. Isso, e esse assunto é um assunto pertinente, a gente já gravou sobre isso numa outra temporada em que o irmão Luiz esteve aqui na minha casa, a gente gravou sobre o deserto, mas nesse estudo a gente conseguiu mais luz, mais revelação a respeito das coisas que vão ocorrer no deserto. Então a gente vai se basear mais uma vez naquele texto de Apocalipse 12, que mostra a mulher indo para o deserto, o dragão, a antiga serpente indo atrás tentando pegá-la, e toda a história que se transcorre no contexto de Apocalipse 12. Só que nós vamos dar o foco na mulher indo para o deserto, nas coisas que acontecerão no deserto, as coisas que Deus proverá no deserto, o que o povo de Deus vai estar fazendo no deserto e o momento da saída do deserto. Perfeito. E lembrando que tem muitas coisas aqui, irmãos, que a gente vai voltar a falar, revelações que a gente fez naquele texto, naquele estudo das 7 igrejas, eu, o irmão Luiz e o irmão Jael, que a gente tanta riqueza de informação naquele contexto, naquele estudo, que a gente vai citar algumas coisas a respeito da chave de Davi e a respeito das duas asas da grande águia, e a gente vai tentar trazer isso com mais clareza para os irmãos, tá ok? Vamos lá, a gente vai começar o nosso estudo. Então, a gente vai começar lendo um texto aqui para os irmãos começarem a compreender essa questão de ir para o deserto, tá? É importante a gente entender esse contexto aqui. Baseado nesse contexto, nós vamos entender muitas outras coisas também, tá? Deixa eu só falar uma coisa aqui, irmão. Só para lembrar um pouquinho que no momento do deserto, no momento que a mulher vai para o deserto, a gente não pode esquecer que nesse período, que está dentro de 3 anos e meio dos 7, que são o período da tribulação inteira, que a grande tribulação são 3 anos e meio finais, e tem os 3 anos e meio anteriores, que é quando as testemunhas estão profetizando por 3 anos e meio, e nada pode ocorrer com elas. Nesse período em que as trombetas começam a cair, as 4 primeiras, é o momento em que ocorre a mulher indo para o deserto, porque a gente sabe que alguns vão para o deserto, que Deus aprove a Deus fazer dessa maneira, uns têm que ir para o deserto e outros voluntariamente dão as suas vidas na metade da semana. Então, nesse momento, a igreja está indo para o deserto. Uma parte da igreja está indo para o deserto se esconder daquele que vem assolar o povo de Deus. Perfeito. E vai dizer assim, Apocalipse 12, capítulo 13, verso 13 e 14, diz assim: Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera luz ao filho varão, e foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, né, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, ali onde é sustentado durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Olha que interessante aqui que diz assim: foi dada à mulher as 2 asas da grande águia, tá? Essa expressão 2 asas, a gente vai ver uma coisa interessante aqui. Ela vai estar o quê? Por que é dado uma asa? Para que ela voe. E a gente vai ver que o dragão vai estar sendo atirado para a terra, né? Ele não pode mais ascender, mas a mulher ao contrário, ela está subindo. Então Deus está utilizando uma tipologia da mulher ascendendo, subindo, e o dragão descendo. Não no sentido de ser arrebatado para o céu, mas no sentido de que ela está voando para ser levado para o deserto lá. Há um desencontro, entendeu, irmãos? Enquanto um desce para a terra para persegui-la, ela tá despistando porque ela está indo por um outro caminho. É isso que Deus está querendo dizer, com 2 asas. Perfeito. Então essas 2 asas, nós vamos ver que lá em Êxodo, capítulo 19, nós vamos ler daqui um pouco mais, Deus, quando tirou o povo da terra do Egito e levou o povo para o deserto, também Deus utiliza essa expressão, que ele deu asas de águia para o povo para que fosse para o deserto. E essas asas, você vê que são 2, então ela é uma tipificação, sim, de 2 testemunhas. E quando essa asa balança, ela produz o que? Vento. E esse vento ele vai representar sinais e prodígios.
A gente vai ver depois num outro contexto que sempre quando fala de ventos, fala dessa questão de guerras, de coisas sendo destruídas, enfim, aponta para um contexto de sinais e prodígios. Então, do mesmo modo como Deus levou por meio de sinais e prodígios o povo que estava no Egito para o deserto, assim vai acontecer nesse tempo, né? Então, essas duas asas é sim uma referência para duas testemunhas, assim como no tempo do Êxodo foi uma referência a quem? A Moisés e Arão, que fizeram sinais na terra do Egito. Perfeito? Sinais e prodígios. Uma coisa também que vale lembrar, irmãos, essas duas asas apontam para as duas testemunhas, isso já foi falado, e sinais e prodígios que elas vão fazer quando estiverem se dirigindo ao deserto, não que já não estivesse havendo sinais e prodígios, porque 4 trombetas já caíram sobre a terra, elas vão continuar fazendo sinais e prodígios. Só que o interessante é que são duas asas, duas testemunhas da grande águia. A grande águia seria Cristo, irmãos. Cristo, ele é tipificado como águia em uma das faces uma das 4 faces do querubim. O poder é dado por Cristo às testemunhas. A unção, que é de Elias e de Moisés, ela vem de Deus, ela vem do Pai, e passa a Cristo e Cristo dá para nós. Então essas duas asas são da grande águia. O dono das asas é a grande águia, Cristo, que está dando poder à sua igreja para manifestar sinais e prodígios ao fugirem para o deserto. Perfeito. E você vê que no contexto lá da 4ª para a 5ª trombeta, você vai ver uma grande águia voando pelo meio do céu e ela vai dizer ai, 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 né? Você vê que é um contexto que vai nos ligar com os 3 ais de Apocalipse. E quando você vê aquela grande águia voando no meio do céu e ela está falando ai, 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 este é o momento que a igreja está ascendendo nesse sentido de águia, não no sentido claro literal, mas no sentido que ela é tipificada numa águia e está indo para o deserto. E a gente vai ver que naquele contexto da 3ª trombeta, a gente vê que tem uma estrela que está caindo chamada Absinto, né? E aí na 5ª trombeta nós vamos perceber que o quê? Que uma estrela caída vai abrir o poço do abismo. Lembra dessa parte? Isso, né, aí quando chega na 5ª trombeta ele já usa o termo caída. Ela já estava caída, porque ela caiu antes. Então, enquanto aquela estrela cai, que é uma tipificação do diabo, que a gente vai ver em Apocalipse 12, né? A igreja tipificada nessa águia, ela vai estar ascendendo para fazer esta fuga e vai o quê? Tá fazendo sinais para conduzir o povo para o deserto. Então, Apocalipse 12 e 13, ele vai ser o quê? Um contexto direto com as trombetas, tá? Trombeta 3, 4 e 5, você vai ver ali o Apocalipse 12, a mulher sendo levada para o deserto. Isso. Então, ela vai para o deserto e, naturalmente, a serpente, o dragão, ele já precipitado na terra, ele tem um objetivo, perseguir a mulher. E é isso que ele faz. Em Apocalipse 12, nos versos 15 e 16, começa a perseguição à mulher. E diz assim: então, a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Esse contexto ele é paralelo ao que acontece no Êxodo, capítulo 15, os versos de 9 a 12, quando o povo sai do Egito e se defronta com o mar, e Moisés faz aquele movimento do cajado e o mar abre e o povo hebreu passa por ali. E o exército de Faraó vem atrás, e no momento em que Moisés ele faz o movimento novamente, o mar se fecha e ali a terra, ele usa a mesma expressão, a terra traga os soldados de Faraó e eles morrem ali fechados pelo oceano. Então você vê que é o seguinte, né? Assim como o Faraó, quando os israelitas estavam saindo do Egito, ele mandou um exército e eles foram destruídos, assim também vai ser nesse contexto. E você vê que no contexto de que quando esse exército é destruído, eles são destruídos por meio de sinais e maravilhas, né? E olha que interessante esse texto que vai aparecer aqui em Êxodo, tá? Você pode somar esse texto lá com Apocalipse e você também pode utilizar ele no contexto que vai aparecer no Êxodo, tá? Porque está falando a mesma coisa no passado e agora apontando para o futuro. Então, em Êxodo capítulo 15, no verso 9 a 12, diz assim: o inimigo dizia, ou seja, o Faraó no contexto do passado. Mas agora você pode aplicar isso para Satanás no futuro. Então ficaria assim: Satanás dizia, perseguirei e alcançarei, né, repartirei os despojos e a minha alma se fartará deles.
arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu. Olha só, falando lá do contexto de Faraó. E afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Sinais e prodígios. Sinais e prodígios. Abriu o mar, agora o mar caiu sobre eles. O Senhor, quem és como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terríveis em feitos gloriosos? Olha só, sinais e prodígios. Que opera as maravilhas, estendeste a tua destra e a terra os tragou. Olha que tremendo. O mesmo que aconteceu lá no passado vai acontecer no futuro. Então, quando essa mulher estiver indo para o deserto, é como se o quê? Um exército estiver indo atrás dela, mas Deus vai o quê? Fechar o mar sobre esse exército. Só que no contexto ele vai estar abrindo a terra e a terra vai estar engolindo esse exército dele. Perfeito? Perfeito. Então você está vendo que é uma repetição aqui. Essa mulher está sendo protegida e está sendo levada para o deserto. Então, quando fala assim que ela vai estar fora da vista da serpente, que a gente vai ver, não sei se a gente leu aqui, significa o quê? Assim como o Israel ficou fora da vista de Faraó porque o mar se fechou, assim também vai ser com quem? Com o povo que vai estar indo para o deserto, vai ficar fora da vista da serpente. É interessante, irmãos, que a gente, nesse estudo, a gente quer mostrar para vocês exemplos do passado que vão se repetir no futuro. Coisas profetizadas no passado que se consolidarão no futuro, acontecerão de fato no futuro. E coisas que a gente não tem certeza na escritura, não tem escrito nas escrituras que vão acontecer no futuro, mas que já aconteceram no passado e nos servirão de exemplos. Condutas, formas de agir do povo e formas de repreensão de Deus. Deus mostrou tudo para o povo hebreu no passado para que nos servisse de exemplo. Entende, irmãos? Esses paralelos não são à toa. Deus não colocou essas histórias contadas lá atrás apenas para a ilustração da palavra dele. Não, ele vai usar de exemplo para o futuro. E vai usar como profecias também para o futuro. E a gente tem que usar de exemplo para a gente, quando a gente estiver na situação, lembrar de como devemos proceder e como Deus vai, o que Deus vai encontrar através das nossas atitudes no nosso coração. Perfeito. E vai dizer assim, eu vou ler para a gente ver aquele texto do Êxodo que eu li, para vocês comprovar, tá? Lembrando que esse texto que eu estou utilizando aqui, que o irmão Pedro está utilizando, eu vou deixar ele para baixar no PDF, tá? Vai estar aí, eu estou usando no Evernote, mas o Evernote fica ruim de compartilhar, então eu vou estar passando em PDF, tá? Depois você só clica no link ali embaixo. E vai estar assim, em Êxodo capítulo 19, do verso 3 ao 4, diz assim: Então subiu Moisés a Deus, e do monte do Senhor, o monte o Senhor chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Tende visto o que fiz aos egípcios, ou seja, sinais, maravilhas, 10 pragas, o mar abrindo, né? Eles estão lá no Monte Sinai já. Como vos levei sobre as asas de águia, né? Que são que sinais e prodígios, e vos fiz chegar até mim. Então veja, Deus compara esse momento do povo saindo do Egito com o quê? A levar o povo com asas de águia, e o povo está sendo levado para o deserto. Tá? Então, a mesma coisa que aconteceu nesse contexto, você vai ver que vai acontecer lá no futuro. E o interessante é que Deus estava levando eles para o deserto para quê? Para que ao terceiro dia ele descesse no monte e firmasse uma aliança com o povo, ou seja, um casamento. Então, do mesmo modo como esse povo aqui entrou em aliança com Deus, tipificando esse casamento, isso vai acontecer no futuro também. E aí a gente vai ver que vai falar da festa dos tabernáculos e das bodas. Exatamente. Tá? Então, olha só, Deus ele vai intervir com mão forte sobre o seu povo, os livrando da perseguição do dragão. Ele promete isso. Assim foi feito no Êxodo, assim será feito no deserto, quando as testemunhas fugirem para lá, a mulher fugir para lá, o povo de Deus fugir para o deserto, para uma região ermo. E diz assim em Isaías 41, versos de 8 a 13: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: Tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. Anota agora, irmãos. E te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada. E os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti buscá-lo-ás, porém não os acharás.
serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Deus ele vai estar provendo escape para o seu povo, essa fuga para o deserto. Ele vai, aqui existe uma promessa de que nada vai acontecer, mesmo que perseguidos, nada vai acontecer ao povo de Deus nessa fuga. E está dizendo de coisas futuras, sobre a vingança dele, sobre a ira dele, sobre esses povos que vão assolar durante 3 anos e meio o povo de Deus que vai estar na terra. Então você vê que aqui diz o seguinte, né? Olha essa expressão aqui, né? Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão, né? Então Deus está pegando eles pela mão, né? E diz assim, não temas, eu te ajudo. Você vê que quando Deus estava tirando o povo da terra do Egito, em Jeremias 31, que eu anotei aqui, mas diz assim, eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Então você vê que aqui Deus, mais uma vez, está prometendo tomar o povo pela mão, né, e sustentar o povo com a sua destra. E você vê que quando a gente olha para Isaías, é dito que o quê? Que foi com a destra de Deus que ele abriu o mar. Está em Isaías, eu não tenho o texto aqui, mas é isso que ele fala. Então você vê que mais uma vez Deus está tomando eles pela sua mão e com a sua destra ele está protegendo e sustentando esse povo. Aí ele diz assim que aqueles que contendem contra ti, vocês não vão mais achar eles, porque eles vão ser destruídos. Então percebe que quando a boca da terra se abre e eles caem, essa boca engole aquela água, ou seja, você não está mais vendo os inimigos. É claro que esse texto aqui, irmão, que fala de Jacó, meu servo, ele é sim um texto que fala sobre o Messias que viria, mas ao mesmo tempo ele fala do povo também, porque o povo faz parte de Cristo, e Israel faz parte do Messias, porque é um casamento de um povo que se torna o que? Um corpo e uma cabeça. Esse texto é para Cristo? É, mas ele também fala de Israel, porque Israel, que é a igreja, vai passar pela mesma coisa, tá? Então esses que vão se indignar contra o povo de Deus vão ser reduzidos a nada. Você tem que guardar sempre isso, irmão. O que Cristo passou, a igreja vai passar. Entende? O cabeça passou, o corpo passará. O cabeça teve tribulação? Teve. O cabeça passou pela morte? Passou. O cabeça testemunhou coisas do Pai? Testemunhou. Deu a sua própria vida? Deu. Foi para o deserto? Foi. Foi glorificado ao terceiro dia? Ressuscitou? Sim. Foi arrebatado aos céus? Foi. Reinará eternamente? Sim, tudo isso vai acontecer com a igreja também, porque é parte do corpo dele. Entende? Então vamos lá. Deus sustenta com a sua mão, com a sua destra de poder o seu povo, e vai sustentar de que forma, irmãos? Existe algum lugar preparado nesse deserto para a igreja ir? Nesse lugar de fuga, de esconderijo, de escape? Existe. Deus prometeu isso com a sua mão forte, que faria isso, com o seu braço forte. Então tá, o sustento da mulher no deserto. Existe um lugar preparado. Apocalipse 12, verso 6 diz assim: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentassem durante 1260 dias, 3 anos e meio.